Dia, povo de Deus! Estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E mais uma vez, muito obrigado por você estar assistindo, compartilhando e dando um joinha aí nos nossos vídeos. Que Deus te abençoe. E assim nos motiva a continuar fazendo esse trabalho que é para a honra e glória de Deus e, é claro, para o nosso crescimento e para o nosso conhecimento. Hoje o assunto é sobre a infância de Jesus. Existem 3 textos na Bíblia que mencionam a forma como Jesus nasceu. E o primeiro texto encontra-se no livro de Lucas, capítulo 1, do verso 26 até o 38, que fala quando um anjo apareceu para Maria e deu a notícia de que ela seria mãe do Salvador do mundo. Você imagina que notícia, que alegria que essa mulher sentiu quando percebeu, quando ela ouviu essa promessa de que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Desde lá de Gênesis, Eva, ela sentia que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Todas as mulheres que engravidavam antes do nascimento de Jesus achavam que o seu filho seria aquele filho da promessa. E agora, a Maria tem a graça de receber a visita de um anjo, dando essas boas notícias para ela. Querido, que privilégio, que notícia boa, não é mesmo? No livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 46 até o 55, Maria ela faz uma oração de agradecimento. Mamãe, quando você soube que você está grávida, você fez uma oração agradecendo a Deus pelo presente que Deus está te concedendo? Quando você engravidar, se ainda não aconteceu isso, leia a oração de Maria, que encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 46 até o 55. Olha que bela oração que Maria fez. Agradeceu a Deus, porque Deus concedeu para ela esse privilégio, esse alto privilégio de ter no seu ventre o Salvador do mundo. E nessa oração ela agradeceu a Deus porque Deus ele exalta os humildes, ele dá sabedoria aos humildes, ele dá descanso aos cansados e ele faz promessas para aqueles que necessitam para poder continuar vivendo. Querido, leia a oração de Maria lá no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 46 até o 55. E depois no livro de Mateus, no capítulo 1 também, no verso 18 até o verso 24, quando agora o anjo anuncia para José que ele seria pai do Salvador do mundo, que era para ele cuidar, para que ele pudesse dar todo o apoio, toda assistência para Maria, porque ela precisaria receber esse apoio, porque na sociedade daquela época, uma mulher aparecendo grávida, ainda solteira, era considerada a pior coisa que pudesse acontecer para uma mulher. A sociedade já rejeitava as mulheres. Agora imagina uma mulher grávida, solteira. E José, então, ele foi incumbido de cuidar de Maria, de dar todo apoio para Maria. Querido, que história maravilhosa, que história linda. E a Bíblia relata que Jesus, ele cresceu nesse lar de José e Maria. E diretamente dos lábios de Maria, ele aprendeu grandes lições. Sabe o que eu fiquei imaginando? Que Jesus, sendo o Criador do mundo, que lá no Éden, antes do pecado, ele era um mestre por excelência. Ele ensinava a Adão e Eva sobre a criação. Depois, ele ensinou a Adão e Eva sobre a redenção. E agora, ele, em forma de uma criança, ele se humilha para aprender de um ser humano as preciosas lições da vida. Querido, que gesto bonito de José. Aqui nós já tiramos a primeira lição para nós. Muitas vezes achamos que sabemos de tudo e que não precisamos saber de nada, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você que o conhecimento nunca termina. Enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, nós temos muito que aprender. As pessoas que acham que já sabem tudo são as pessoas que precisam aprender muito ainda. Nós estamos na escola da vida. E a vida ensina lições todos os dias para nós. E nós precisamos ter a humildade de parar para ouvir. Essa é uma lição que a gente tira do estudo de hoje. A lição de hoje fala que Jesus ele foi educado na casa de seus pais.
Tem uma notinha na lição que eu quero compartilhar com vocês, que é de muita importância, que diz assim: o menino Jesus não recebeu instruções nas salas das sinagogas. Seu primeiro professor humano foi a sua mãe. Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. O que nós temos ensinado para nossas crianças? O que você tem ensinado para os seus filhos? Você tem ensinado coisas da Bíblia? Tem mostrado para eles a importância de conhecer a palavra de Deus? Tem formado o caráter deles baseado na palavra de Deus? Querida mamãe, querido papai, comece a ensinar os seus filhos agora, na infância. Melhor, comece a ensinar seus filhos assim que você souber que já está grávida. Conversa com a sua criança na barriga. Comece a contar para eles a história de Jesus. Comece a contar para eles as promessas da Sagrada Escritura. Forma o caráter de nossos filhos baseado nas Escrituras Sagradas. Vocês lembram que nós falamos que nós temos a parte física, mental e espiritual. A parte espiritual, ela precisa ser formada. É o alicerce de uma casa que você vai construir. Quando você vai construir uma casa, você começa pelo alicerce. A nossa vida tem que começar por onde? Pela vida espiritual. E quando começa isso? Assim que a criança começa a ser gerada. Eu acredito que a chance de não dar certo é muito pequena. Porque uma vez que nós nos colocamos à disposição de Deus e somos obedientes à vontade de Deus, às ordens de Deus, assim como José e Maria foram, eu tenho certeza que seremos muito bem-sucedidos. Estude a lição de hoje, compartilhe, estude os textos da Bíblia hoje, medite nos textos. Jesus veio a esse mundo como uma promessa, como uma missão, de levar-nos de volta para o Éden. E para isso, ele se humilhou até morte e morte de cruz. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Oremos. Muito obrigado a Deus pelo dom da vida. E nessa manhã quero te agradecer pelos filhos que o Senhor nos deu, pela alegria de ser pai, de ser mãe. E te pedimos, Pai, que como pais que somos, queremos ter a tua sabedoria para poder educar nossas crianças nos teus caminhos. Nos ajude, Pai. E se porventura os nossos filhos hoje não correspondem com aquela expectativa que tivemos, que o Senhor nos dê a sabedoria e a paciência de poder lidar com situações diversas e assim trazer nossos filhos de volta para os nossos braços e também para os teus pés. É o que eu te peço nessa manhã por Jesus. Amém. Bom dia, que Deus te abençoe.